7 graus nos próximos dias e as temperaturas máximas não ultrapassam a 17 graus. Antes de buscar o intervalo, nós deixávamos, né, nesse encaminhamento, né, quer dizer, já foi dito aqui muitas vezes, né, que a pessoa tem a primeira impressão, normalmente é mais válida, né? E depois, né, no decorrer do tempo, a gente até provoca situações na análise, mas chega à conclusão que aquela primeira impressão é a válida. E tu tinhas relacionado com o olhar. Tu disseste que a pessoa, através do olhar, percebe que o indivíduo, ou a mulher ou o homem, ou aquela situação não é a mais verdadeira, através do olhar. Na verdade, não é o olhar. O olhar é um elemento que ajuda, evidentemente, se a pessoa transmite uma sensação verdadeira ou falsa, mas é a percepção que nós temos na ausência da palavra do que se processa dentro do outro. Isso quer dizer que, quando nós estamos com uma pessoa, a primeira percepção, a primeira sensação que nós temos do outro é a mais verdadeira. Por quê? Porque é a sensação que vem na ausência das palavras. E aí tem algo que ver com o tema de que as palavras imediatamente depois vêm para se sucedem no sentido de modificar, tamponar, de ocultar, ou esconder, ocultar coisas que tem dentro da cabeça do indivíduo. Por exemplo, suponhamos que a pessoa esteja na noite, saia e veja uma mulher bonita, bem vestida, cheirosa, gostosa, como se costuma dizer, etc., com que desperte no indivíduo uma sensação, o desejo de ter com ela um caso, de passarem a noite juntos, de iniciarem um caso. Mas, ao mesmo tempo, no silêncio, na ausência da palavra, só olhando para aquela pessoa, o sujeito tem uma sensação de que é uma fria, de que ele vai se meter numa relação que não vai dar certo, que aquela pessoa é uma pessoa enredada, complicada, que vai envolver ele numa teia que ele não vai poder se livrar e tudo mais. Mas como é uma mulher muito bonita, atrativa, atraente, etc., ele desconsidera essa primeira sensação, não dá bola e vai, conversa e se envolve, tem com a pessoa um caso e de repente até constrói uma história de amor. E que por fim se arrepende. Ou seja, ele teve a percepção correta de que aquela pessoa era uma pessoa enredada, mas não deu bola. Não deu porque bola. Outras coisas mais entraram no jogo. Aí está. Que foram mais atrativas para ele. E ele considerou mais a visão, nesse caso, do que a sua percepção inconsciente. Mas Newton, quer dizer, as palavras que ele usou para ele mesmo, ele começa a se enganar por ele. Ele quer ser enganado. Com certeza. Ele desconsidera a percepção correta, claro, e se deixa levar. Nós pegamos esse exemplo assim, né, Nilton? Sim. Porque, por exemplo, a pessoa colocou o olho numa moça bonita, né? Ele sabe que não dá, não é boa, não é uma boa, mas ele quer, né? Sim. Ele vai racionalizar para ele, não é ela que vai falar para ele, né? Então, ele vai com certeza se convencer ele mesmo. A pergunta é: ele teve a percepção correta? A reflexão é: ele teve a percepção correta? Ele sabe inconscientemente que aquela mulher, através das suas percepções, tem coisas complicadas dentro de si? Ele desconsiderou essa percepção, que era uma defesa que ele tinha para não se meter num rolo, e levou em consideração outras mais superficiais e deformadas que colocaram ele no rolo. Então, quem é que preponderou nessa escolha? A saúde ou a enfermidade dele? Os aspectos mais saudáveis da personalidade dele ou os aspectos mais doentios? Vamos sair da mulher e vamos para o mundo dos negócios. Sim, mas aí, Newton, tu não culpe ela. Não, culpe a ti mesmo. Não, com certeza. Porque às vezes a pessoa não tem a tendência de não aceitar se colocar a culpa. Não, a culpa é dele mesmo. Absolutamente correto. Estás absolutamente correto. O indivíduo simplesmente desconsiderou a melhor parte da sua cabeça e optou pela doença. Que uniu ele a essa pessoa, que é muito bonita, muito charmosa, muito tudo, mas é uma pessoa cujo resultado vai ser nefasto. Vamos sair dessa relação de amor e vamos para o mundo dos negócios. Quantas vezes o indivíduo está fazendo um negócio e está percebendo que aquela pessoa com quem ele está fazendo negócio é falsa, é mentirosa, não está sendo sincera, está só querendo enrolar ele, querendo se beneficiar e fazendo um discurso charmoso à semelhança da mulher, para que ele não perceba que naquele pacote que ele está comprando vem uma infinidade de coisas que são nocivas para ele. E o indivíduo tem essa percepção toda, mas desconsidera, vai e faz. Ele não fuça, ele não investiga, ele não toma o tempo necessário para que essas sensações todas
predominem. E uma das coisas, agora vamos fazer um parênteses e já voltamos a essa questão. Uma das coisas que ajuda muito é a distância. Quando nós estamos junto com uma pessoa, temos a percepção de que essa pessoa não serve para nós e mesmo assim temos o desejo de estarmos com ela, ou fecharmos um negócio impulsivamente, comprar um carro de uma hora para outra, etc, etc. Qual é a solução para isso? É tomar distância, sair de perto. Saímos de perto, vamos para casa, não ficamos naquele momento com aquela pessoa, ou se ficarmos, não assumimos um compromisso definitivamente envolvente, não fechamos o negócio, levamos a proposta para casa, tomamos distância e a distância nos ajuda a pensar melhor. Por quê? Porque algumas pessoas têm a capacidade de se meterem dentro da nossa cabeça e controlarem os nossos pensamentos. Para dizer de uma forma muito simples, nós estamos falando das identificações projetivas, que é um tema bastante investigado em psicanálise. Algumas pessoas têm a habilidade de fazerem nós dizermos coisas que elas querem, fazerem nós assumirmos responsabilidades que não são nossas, atuamos e terminamos concluindo ou assumindo compromissos que não são os que nós mais queremos, quando estão muito perto. Quando nós conseguimos sair de perto, se corta a frequência, digamos assim, para dizer de uma forma simples para as pessoas nos encontrarem, nos entenderem em casa, e conseguimos enxergar as coisas mais como elas são. Então, é muito importante que a pessoa faça algumas coisas em dois tempos. Primeiro, tenha a percepção, desconsidere, tenha vontade de ficar, fique um pouquinho, mas não assuma compromissos de fato envolventes, ou, se for no mundo dos negócios, não conclua aquilo rapidamente. Então o indivíduo vai para casa, toma distância, e aí a cabeça começa aos pouquinhos a mostrar para ele, não, mas tal colocação, tal frase, tal ali, tem tal... Então o indivíduo começa a montar um esquema à distância muito mais verdadeiro. Isso permite ele se defender melhor. Agora já estamos falando de defesa. A defesa está associada com a parte mais saudável da nossa cabeça. Em defesa enquanto detectar no outro, não como mecanismo de defesa. No sentido de detectar no outro determinadas intenções que são nocivas para a relação. O que me chama a atenção, Newton, é que nós não nos entendemos, né? Umas vezes tu, de um lado, puxa para um lado e tu mesmo puxa para o outro, ao mesmo tempo. O caso, vou pegar o exemplo da mulher, né? Ou de uma proposta política. Um exemplo de uma proposta política. Né? Daqui a pouco tu sabe que aquela pessoa que representa aquela proposta é o fim do mundo, né? Mas acontece que o carisma te ilude, né? O carisma mascara, né? Aquela tua interpretação, vamos dizer assim, mais lúcida, né? E tu não consegue se desvincular daquilo. No caso de uma mulher bonita, né? Outras coisas, os outros predicados, né? Acabam quebrando a tua forma de análise e de escolha, né? Tu às vezes parece não ter escolha na frente a ela. Então tu ficas imobilizado. Tu é capturado pela... Capturado, refém. Refém. Bom, estamos novamente, isso tem uma certa... Estou dando exemplos assim. Temos uma utilidade pública. Novamente estamos em época de eleição. Se o indivíduo faz um discurso prometendo mundos e fundos, fanfarrão, dizendo que pode mais que o outro, etc, etc, qualquer pessoa de bom senso sabe que aquilo é mentira. Por quê? Porque a vida não é assim, a política não é assim. Qualquer pessoa experiente, já vivida, sabe que a política é tudo muito obrigado, muito aos pouquinhos, por partes, leva um tempão para conseguir, porque tem um para fazer e 10 para desfazer, e assim por diante, porque entram outros interesses. Quando o indivíduo faz um discurso fanfarrão, dizendo que vai fazer, que vai isso, que vai aquilo, ele está mentindo. Evidentemente ele está mentindo, porque ele pode ter o desejo, mas na prática não é assim. Então, é importante que a pessoa faça essa leitura. Ela pode até votar no fanfarrão, porque gosta, porque, enfim, se interessa ou tem afinidade e tal, por outras razões. Mas ela não pode pensar que aqui ele vai cumprir com aquela promessa, porque ele não vai cumprir. Mas no momento que tu incorpora no sentimento, né, tu está cativado, tu já não tem mais raciocínio. Já não raciocina. Então, aí é muito importante a pessoa fazer a leitura de si. E aqui eu volto à tua colocação, que foi muito feliz, muito inteligente, dizer, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não podemos escolher uma pessoa para ser presidente da República, a pessoa depois o indivíduo pinta e borda, e nós dizemos, eu fui enganado, Não,
até verdade, fui enganado, mas aquilo já estava no início. Tu queria ser. Ninguém te botou um revólver na cabeça, ninguém te obrigou a casar com quem tu não querias, ou ter o filho que tu não desejavas, tu transaste livre, espontânea vontade. Ah, mas eu não sabia que, que a camisinha ia furar. Não, não é assim. A vida não é assim. Tu és responsável pelos teus atos. Tu transaste com ou sem camisinha, corresse riscos. Existe risco, nenhum método anticoncepcional é 100% perfeito, inclusive a pílula. Não é 100% perfeito. Então o indivíduo assume o risco. Mas aí no assumir o risco, eu já volto as luzes para mim e começo a perceber que o meu destino depende muito de mim. Claro, nós temos o acaso, o azar, enfim, uma infinidade de coisas. Os encontros casuais de estar saindo na garagem no momento que o indivíduo está passando ali buscando alguém para fazer refém ou para entrar garagem adentro ou roubar o carro, saindo da festa, etc, etc. Bom, existem os acasos. Nós temos que deixar uma margem para o acaso para não sermos tão arrogantes com o pensamento. Mas, de qualquer maneira, o indivíduo pode sair da noite bêbado para pegar o carro, simplesmente sem olhar para os lados, sozinho, no escuro, carro no escuro, etc, etc. Ele se expõe muito mais do que se ele não beber, se ele sair acompanhado, se ele primeiro olhar, observar, examinar. Ou seja, ele tem menos chance de ser assaltado ou ser pego de surpresa. Algo, digamos assim, de cuidado o indivíduo tem que ter em todas as circunstâncias, nas escolhas de amor, nas escolhas dos negócios, na própria saúde. O indivíduo tem que fazer check-up. Se ele não faz check-up nunca, bom, lá um dia tem um pólipozinho de intestino que se transforma num câncer, depois de câncer é câncer. Agora, não é pólipo. Newton, quando tu idolatra, né, tu mascara, né? Quando tu idolatra, tu mascara. Sim. Aí não tem mais argumentos lógicos, tem só o paixonite. A idolatria tem que ver com a paixão, uma paixão doentia, digamos assim. Nós podemos nos apaixonar por um político, por um governante, por enfim, o indivíduo do nosso bairro, pelos nossos pais, uma pessoa qualquer, por um carro. Tem pessoas que são apaixonadas por carros. Bom, aí entra a paixão. Quando entra a paixão, a razão fica de lado. Então o indivíduo está votando ou escolhendo uma pessoa para morar. Despertar, ela vai ser. Agora dizem alguns, né, que a paixão, né, entre um homem e uma mulher, né, ela dura alguns meses, né? A gente tem essas culturas de o tempo suficiente para ver a verdade. Uns 8 meses, vamos pensar assim, 7, 8 meses. Né? Mas na idolatria política, né, não é assim. As pessoas parece que são, né, agarradas, né, e não veem outra coisa a não ser aquilo. Né? Não tem, a gente vê isso em Facebook ainda hoje. Né? As pessoas conseguem ter vários argumentos, né, para não olhar o que todos estão olhando, né, talvez, né, ou todos estão enganados, talvez, não sei quem engana aqui, né, Newton? As pessoas têm uma tendência à superficialidade, isso é uma característica do ser humano. Outro dia eu estava observando no Facebook, vendo um relatório, e tinha uns gráficos que diziam que as pessoas veem em média os vídeos, inclusive esses que nós estamos postando agora ao vivo e tudo mais, em média de 3 a 10 segundos. Esse é o tempo médio que as pessoas olham um vídeo, 3 a 10 segundos. Um vídeo de 1 hora, de 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, como são os que nós fazemos, evidentemente são muito poucas pessoas que olham. Por quê? Porque as pessoas são rápidas e superficiais. Quem olha de 3 a 10 segundos não enxerga nada. Se nós agora pegarmos esse modelo e levarmos para as relações, para as escolhas de políticos, agora em época de eleição, escolhas de amores, escolhas de negócios, etc., 3 a 10 segundos... Sim. Não é para ser enganado mesmo. É para ser enganado. Então nós temos, e as pessoas que estudam isso sabem, evidentemente, que o indivíduo que olha o que escuta, em 3 segundos você decide. E nós estamos entrando numa vida hoje muito tecnológica, né? De internet, Facebook, e como as pessoas estão sendo enganadas, às vezes, né? Com conceitos errôneos, com coisas que são colocadas, que não tem uma biografia, não tem, né, coisas que possam alicerçar aquele pensamento, né, Newton? Mas a pessoa lê rápido, pouco entende, né, e captura aquilo que a outra pessoa tem a intenção de passar. Né? Então tu fica uma presa fácil. Né? Assim é. Uma presa fácil. Com certeza. Mas vamos colocando o ouvinte que está na linha. Alô, bom dia.
Rapaz, tudo bem, tudo bem, Neri, tudo tranquilo. Eu estava ouvindo vocês e continuo insistindo, e eu É. acabo sendo um cabo eleitoral espontâneo, por reconhecer o que é verdade, é que mais gente ligue para vocês, mais gente tente ouvir e não ficar, enquanto fica dentro da pessoa, e só ouvir a pessoa não aprende. Porque tu tem que aprender, ouvir, te informar e executar. Vai para a prática. Eu vou para a prática. Porque, lógico, é muito diferente na minha idade com um jovem de 16 ou 20 anos. Isso é natural, é o aprendizado. O namoro, o noivado, não existe mais. Era para isso. Era para a gente ir se conhecendo. A dificuldade de fazer sexo com a namorada era um impedimento e fazia com que, vai terminar a minha bateria. Era uma maneira que a gente passava a entender a mulher e às vezes até fugir, sair fora. Mas fulano namorou tanto tempo e saíram fora. Um não queria o outro, eles estavam mentindo. Então, isso aí, o que fica às vezes? O que nós fazemos em geral? Nós criamos assim uma expectativa de que o outro é maravilhoso. Seja a namorada, o namorado, seja o político, seja quem for. Porque muitas vezes um sussurro não fanfarrão esconde dentro dele a malícia e a maldade. Nós tivemos exemplo isso na ditadura. Tinha uns que tinham cara boa. O caso do coroa, aquele um loiro, não me lembro dele. Assim, que achava até que era partido com o Dr. Trepper. Lembra o nome do cara? Em compensação, olha o que o Médici pensa, o que o Médici queria. Ele usaria a seleção, seria isso. Então, vamos ver, nessa coisa de o mal da gente é ter a expectativa acima do que a pessoa pode oferecer. Aí depois se decepciona. Então, vamos ver, eu acho assim, mais do que nunca, já estamos assim adultos, está muito fácil de ver quem engana e quem não engana. Esse governo atual, a gente fica assim, indeciso. Esse balão de ensaio, já recolheram as linhas, mas tu vê só, como é que não vai fazer exercício na criança? Vai ter optativo? Como é que não vai... No currículo? No currículo, você está falando? Não, exatamente. O escolar que estão querendo mostrar, esse governo está sem esse balão de ensaio. Claro, está bem. Só um pouquinho, vou concluir só. Certo. O povo tem que perceber que quem faz balão de ensaio com a gente e a namorada não faz Está caindo a bateria, não, mas deu para entender o que tu queres chegar. Tá bem, Neri. Um abraço, obrigado pela tua participação. Né? Aí tem muitas coisas que envolvem, né? Mas é interessante o seguinte, a gente vê que a situação da educação é complicada no Brasil. Né? Os índices são de reprovação do sistema como um todo. Qualquer mudança é complicada, né, de se fazer, porque todas as pessoas são muito bem esclarecidas e têm as suas opiniões e fazem os seus protestos. Além disso, a remuneração de quem ensina, né, começa aí a reprovação do ensino, né, que maltratam tanto um professor. Olha, as pessoas que estão envolvidas com as administrações em termos gerais pensam muito mais, as que estão no topo, pensam muito mais do que a gente imagina, Leandro. Hoje, na medida em que que nós vamos vivendo, vamos observando, vamos olhando e analisando as reações e as intenções, nós vemos que as pessoas falam muito menos do que gostariam de ser ouvidas, falam bobagens, falam coisas tipo o canto do quero-quero, gritam para um lado e o ninho com os ovos está para outro, fazem essa dissimulação permanente de chamarem a atenção para coisas que não são interessantes e aquilo que eles realmente têm como intenção vão fazendo por baixo do pano, vão inserindo. Nós vemos no Congresso isso tem que ver com o ser humano, né? Estamos falando da essência do ser humano. O indivíduo espera na calada da madrugada para botar uma lei
por um projeto que não seja do interesse dos outros, mas é do interesse Claro. próprio, faz esses cavalos de Troia, um projeto que aparentemente quem olha é super legal, tem que ver com coisas super interessantes, mas vai embutido no meio. Nós tivemos um exemplo muito claro, né, Newton, de como chega ao nível de baixeza de um parlamento, né, onde agora mesmo a proposta de descriminalizar o Caixa 2, né, Aí esse era um cavalo de Troia. Né? Esse é um exemplo de cavalo de Troia. Isso, e sem anônimo, no anonimato, praticamente anonimato. E na noite já. Né? Isso aí mostra a baixeza, né? Agora uma palavra moralista, uma baixeza de caráter. Né? Não sei se dá para dizer isso, né? Pelo ângulo da psicanálise não pode se ver sobre a questão moralista, mas é de uma baixeza bárbara, né? E um parlamento. Mas são pessoas muito doentes, que não deveriam estar lá, que não têm saúde mental para estarem lá, que não têm condições de estrutura mental, não têm caráter, como tu disseste, é um caráter de uma qualidade discutível e tudo mais. Agora, voltamos à questão original. Quem é que colocou eles lá? Quem mantém? Quem é que mantém? Depois eles tratam de fazerem as coisas para se sustentarem, porque sabem que se vão voltar, talvez muitos deles não consigam. Ainda mais hoje que as pessoas estão mais ligadas, mais atentas, porque tem denúncias mais severas. E as pessoas estão olhando mais. Então, toda vez que as pessoas olham mais, e vamos usar a política só como exemplo disso. Quando as pessoas olham mais, elas enxergam o que, nesses 3 a 10 segundos que normalmente usam para concluir em determinada coisa, não é possível ver. Então, toda vez que, nesse caso, foi a imprensa que se deu o trabalho de denunciar, mostrar insistentemente, desmascarar e tudo mais, as pessoas começam a olhar, mas eu não sabia tudo isso que estava por trás. Não sabia porque não olhou. Quando o indivíduo, numa relação de casal, se porta mal, o outro não percebe que se portou mal, é porque não está olhando. As pessoas vivem juntas, dormem juntas, comem juntas. Ou nem quis olhar. Mas é um problema de quem não quer olhar, ou não pode olhar, ou não quis olhar, enfim, não interessa o motivo. É um problema pessoal. Então, as escolhas são nossas. Então, eu tenho dito de alguma maneira, em tom de brincadeira, mas tem algo de verdade. Seja Sérgio Moro por um dia. Vote nas pessoas certas. Ou seja, o indivíduo com voto pode, de alguma maneira, fazer essa triagem, fazer essa limpeza, na medida em que ele se conecta, olha, enxerga, etc. Agora, mas a pessoa tem que se determinar. Naquele exemplo, né, da pessoa que viu um belo rosto, né, e se cativou. Se deixou cativar, embora a sua primeira percepção já indicava que aquilo não é bom para ela, mas ela se deixa cativar. E de tal maneira que, mesmo tu vendo as coisas erradas, e talvez nesse caso de uma traição, por exemplo, tu sabe que a pessoa te trai. No fundo, Sim. A pessoa sabe. Às vezes é até avisada. E, no entanto, ela cria coisas, argumentos vários, para não desmascarar o que já está mascarado por ela mesma. Essa é a parte legal, porque então as pessoas têm que começar a se dar conta de que elas não são só saúde mental. Todos nós temos saúde e enfermidade mental. Todos nós, seres humanos, temos alguns aspectos que são saudáveis na nossa cabeça e temos alguns aspectos que são doentios. E que esses aspectos doentios também fazem escolhas, também nos pressionam internamente para olhar, sentir, nos apaixonarmos ou querermos ou nos seduzirmos por determinadas coisas que são doentes. E nós, normalmente, dentro de um padrão de comportamento normal, digamos assim, de sociedade, fazemos escolhas doentias. Por que fazemos escolhas doentias? Porque não nos examinamos com mais profundidade, não damos importância para nossas percepções, para o que as pessoas nos dizem, escolhemos uma pessoa pela beleza, pelo dinheiro, pela riqueza, pela profissão que ela tem, não pelo que ela diz, pelo que ela transmite, pelas suas intenções, pelas suas reflexões, não olhamos a família da pessoa, que também é importante olhar. É evidente que vamos casar e viver com uma determinada pessoa, mas a família vai embutida, é um kit. As suas ideias, as suas contradições. Certamente, o qual não significa dizer que nós não possamos lidar com isso e resolver, claro. mas tem que estar atento, tem que saber com que vamos nos topar no futuro.
Muito bem, nós vamos ter que fazer um intervalo, agora faltando 9 minutos para as 10 horas. Olha, eu lembro que hoje é o dia D da vacinação. Até Eliette Ribeiro provavelmente entre no programa. Está convidado também a doutora Maria Helena Fenalti, mas eu creio que ela deve ter tido algum compromisso. Ela atende aqui Pelotas e Rio Grande, eu sei. Sim. Que, né? E ela sempre é responsável. É sempre responsável e sabe que... Né? E, Leandro, vamos aproveitar e fazer uma propagandinha para o simpósio, para a jornada de gastroenterologia do Dr. Nader, que hoje está desenvolvido pelo Dr. Lisandro Nader, que é super importante para a cidade de Pelotas. É medicina, tem que ver com o que nós fazemos aqui. Sexta, sábado e domingo tem uma jornada de gastroenterologia que é muito conhecida, com médicos de todos os lugares, que infelizmente nós não conseguimos o contato para fazermos a divulgação como corresponde, mas é super importante para a cidade de Pelotas que nós façamos essa divulgação. Que, aliás, já é uma tradição. Uma tradição esse congresso. Traz para cá nomes, né, importantes da gastro, e temas, às vezes, que são, né, de simpósios internacionais. Internacionais, né? Autores, um alto nível, professores alto de nível escolas de medicina de outros estados, outros países, inclusive. O doutor Farid, que eu não sei, acho que o doutor Farid trabalha, né? Doutor Farid segue atuante, mas eu tenho entendido, a última vez que eu conversei com o filho do doutor Lisandro Nader, que quem estava agora já desenvolvendo, claro, em conjunto com o pai, era o doutor Lisandro, mas seguindo o mesmo protocolo dos anos anteriores. Tá aí, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos.